Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é professor Pedro Malaguti, eu trabalho na Federal de São Carlos e fui convidado pelo Paulo César para participar do PAPMEM e também pelo professor Eduardo Wagner. São dois amigos do qual eu me orgulho muito. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a eles, tá certo? A gente vai falar hoje sobre um pouco de lógica matemática e como isso se insere no ensino médio. Como é que vai ser a apresentação? Gostaria que fosse na forma de uma oficina, em que a gente pudesse montar objetos para depois fazer essas atividades com alunos. Infelizmente, não vai dar para fazer nesse modelo, então eu vou fazer como uma palestra e vou demonstrar algumas coisas que a gente pode fazer usando materiais concretos para ensinar lógica matemática, tá certo? Como vai ser? Eu vou falar um pouco com vocês, depois eu vou ter uma apresentação no PowerPoint, eu vou interromper a apresentação e depois voltar novamente a mostrar objetos com vocês, tá certo? Vai ser assim que a gente vai fazer, ok? Então, eu vou começar com a apresentação. O título da palestra é Máquinas e Brinquedos que Ensinam Lógica, né? Tá certo? E eu gostaria de dizer para vocês por que eu propus essa oficina. São coisas que me preocupam bastante, que é, sim, sobre o não interesse de alunos, principalmente em adolescentes e pré-adolescentes, em gostar mesmo de coisas que são muito legais na matemática, tá certo? Então, eu vou aqui já colocar a pergunta essencial que eu gostaria de responder, né, que é o principal problema de um professor de matemática. Que pergunta é essa? A pergunta essencial, essencialmente, o que a gente quer saber é isto aqui. O que fazer para que os alunos tenham interesse em estudar matemática? Tá certo? É uma coisa que nos preocupa bastante. A gente cuida da nossa própria formação, a gente prepara bem as aulas, a gente faz com que o raciocínio que envolvido em matemática seja o mais claro possível, a gente mostra os encantamentos todos que a matemática tem, mas os alunos parecem que são apáticos a isso. Para ilustrar isso, eu tenho uma história em quadrinhos aqui, que é a seguinte, né? É a historinha da Mafalda, em que ela diz: as moscas é que são felizes. É o Filipinho, né, o amigo da Mafalda. As moscas é que são felizes, não tem que ir à escola. Como eu gostaria de ser mosca. Voar à vontade, não ter que estudar a tabuada, nem aguentar a professora. Nem, olha só, a mosquinha. Eles ficam atônitos e o Felipe reage. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim vai, ou seja, é um método bastante drástico de se ensinar a importância da matemática. A gente não vai fazer nada disso, não, tá certo? O que nós vamos fazer aqui é uma pequena viagem pelos reinos da lógica e da computação. Que viagem é essa, né? Essa viagem aqui tenta responder algumas perguntas também, né? Por que os alunos adoram trabalhar no computador e, em geral, não gostam de matemática? O que tem de fascínio que essa máquina tem, mas quando você vai explicar como ela funciona, como é que o que está por trás dela, parece que tem uma aversão, né? A matemática parece não ser tão encantadora para alguns alunos como são as coisas adivinhas da tecnologia, né? Como é que a ciência se transforma em tecnologia? Ou seja, se você usa o equipamento, usa as coisas, né, da tecnologia, você tem que se preocupar como é que elas foram inventadas. Isso é uma coisa que nos encanta, descobrir a essência das coisas, o porquê das coisas, né? Tá? Os alunos parecem que ficam encantados mais com os pincéis do que com a obra de arte. Então, você fica trabalhando, mexendo ali com a caixa de ferramenta, e quando você vai ver, cadê a escultura? Cadê, né? Onde é que está o que você consegue, né? O que está por trás disso, né? A caixa de ferramenta não é tão importante quanto a obra de arte. Tá? Como que ocorre a passagem da matemática teórica para a computação efetiva? Ou seja, como que um raciocínio abstrato produz uma modificação no mundo significativa? Como é que eu pensando uma abstração, eu consigo fazer com que essa abstração se concretize mesmo em algo útil, né, em algo prático, tá? Sabemos que as atividades realizadas por um computador seguem operações lógicas e matemáticas. Mas como é que isso é feito? Você deve se recordar que muitos livros didáticos dizem que, quando você estuda bases de sistemas de numeração, que a base 2 é usada em computadores.
mas fica por aí mesmo, né? Por que que a base 2 é usada em computadores? Como que ela é utilizada? O que se faz com a base 2, tá certo? Por que que ela é importante, né? Se estudar e por que que ela tem essa coisa prática aqui, que é fazer os computadores funcionarem, tá? Além disso, a gente quer, no fundo, aguçar a curiosidade dos alunos. E uma maneira de fazer isso é mostrar que as inovações científicas têm um encantamento, têm uma base, têm uma ciência por trás disso. Então, pode acreditar, muitos dos nossos alunos, adolescentes e pré-adolescentes, têm perguntas assim na sua cabeça desse tipo aqui. Será que num futuro não muito distante as máquinas irão dominar o mundo? Será que são fantasias de ficção científica? Lembre da adolescência de vocês aí, você, né, assistindo um filme de ficção científica, você não tem essa coisa, como é que vai ser daqui a 20, 30 anos, né? Eu me lembro que quando eu era garoto e imaginava que quando chegasse no ano 2000, existiriam aqueles coisas tipo Jetsons, carros voadores, teletransportes, aquelas coisas todas, né? Lembro de relógios, né, que você podia acessar e conversar com alguém olhando o visor do relógio, que hoje em dia já se realiza isso, né? Então, as fantasias de ficção científica acabam se tornando realidade. Isso tem um encantamento. Então, é nessa linha que eu queria trabalhar um pouco com os alunos, né? Como é que a gente vai fazer isso? De uma maneira simples. Apresentar exemplos de máquinas que podem ser programadas, que podem realizar tarefas surpreendentes. São pequenos computadores que realizam mesmo tarefas surpreendentes. São projetos que podem ser trabalhados com alunos para desenvolver o pensamento computacional. O BNCC hoje em dia explicita isso, né? Se desenvolver esse tipo de raciocínio algorítmico, né? Okay? O objetivo é compreender o papel fundamental da lógica matemática no desenvolvimento das tecnologias atuais e futuras. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer objetos, pequenas máquinas, brinquedos, em que explicitam isso. Os nossos brinquedos não vão ter um aspecto bonito. Tem uma fotografia aqui de um primeiro transistor, quando eles estavam estudando em laboratório ainda, o funcionamento de transistores. Veja que coisa feia que é isso, cara. Os fios soldados, umas rochas aqui emendadas, umas placas de silício, sei lá, de um material que estava sendo estudado para você entender o funcionamento, como é que os elétrons caminham nesse sistema todo aí, que é a base hoje que, né, de todos os nossos chips aí, tá certo? Então, entender o funcionamento dessas coisas é que me interessa, tá? E esse funcionamento tem uma base matemática, tá? Nossas máquinas serão simples porque no ensino médio a gente tem que fazer coisas que têm as nossas limitações. Então, como é que eu começo isso? Mostrando alguns aspectos históricos. A professora Elza Gomide, uma professora da USP, me ensinou isso. Toda vez que você vai falar de um assunto, pense na história. Os aspectos históricos passam, selecionei aqui por 4 grandes cientistas. O Leibniz, que é o do cálculo, né? O George Boole, o Babbage e também o Alan Turing, né? Cada um na sua época, eles não foram contemporâneos, né? Cada um na sua época, desenvolveram um pouco do que a gente precisa para desenvolver hoje em dia, nos ajudam aqui os computadores, tá certo? Às vezes nos atrapalham também, né? Tá? Mas não preciso falar muito deles, né? Leibniz foi, de fato, um gênio, talvez o sujeito mais inteligente da sua época. George Boole, com as suas leis do pensamento, conseguiu decifrar como é que a gente poderia arquitetar, então, uma mecanização do pensamento. Babbage, já por sua vez, tentou construir máquinas que usavam essas descobertas de Boole, e o Alan Turing foi no centro da questão, falou, o que é fazer computação? Então ele inventou uma máquina, que eu vou apresentar agora, chamada máquina de Turing, que descreve o que é um computador. Essa máquina não é nada sofisticada, simplesmente é um lápis borracha e uma fitinha de papel muito grande, na verdade você pode pensar que é infinita, dividida em casinhas. Em cada casa você pode apagar o que está escrito e escrever por cima. Você pode andar uma casa para a direita ou uma casa para a esquerda e parar. Ou seja, praticamente 4 instruções aí, tirando a da parada, você consegue fazer operações que são ditas computáveis. E ele demonstrou que qualquer computador
Qualquer programa pode ser embutido nessa máquina, e esse computador aí pode se transformar num computador universal, que contém todos os programas. Qual é o problema dessa máquina? Ela é feita na mão, então muito lenta. Para você somar dois números, você tem que colocar o primeiro número, depois colocar o segundo e ver o que dá no total. Nem sistema binário, sistema decimal, posicional tem ainda, né? Mas é possível fazer somas, produtos. O programa que faz produtos já é um pouco longo. O que faz exponencial, eu acho que ninguém ainda teve coragem de escrever um programa para fazer a exponenciação nessa máquina com tão pouco recurso, né? Então, anos depois, foi melhorada essa ideia e parece que surgiu a principal ideia científica de todos os tempos, segundo alguns autores. É devido a von Neumann. O que ele fez? Ele propôs um computador, né, e que tem a possibilidade de uma máquina armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados. Ou seja, mais ou menos como funciona a nossa mente, né? A gente guarda lembranças, dados, aí, memórias, mas também guarda programas, ações aqui que a gente pode realizar assim que, né? Isso não é incompatível, guardar coisas na memória e guardar ações. Então, esse foi o primeiro momento da transição, vamos dizer, do pensamento para máquinas, né? Tá? Como ele fez isso? Ele fez a arquitetura de um computador, que é a arquitetura de von Neumann, que é baseado nisso aqui. Tem memória, para guardar dados, uma unidade de controle, uma unidade aritmética e lógica, e artifícios de entrada e saída, ou seja, nós precisamos entender direitinho, então, se a gente quer entender computadores, como que um computador lembra das coisas, porque que ele não é tipo um liquidificador que você desliga e ele não lembra o que aconteceu, né, no passado, e também como é que você faz como é que ele faz operações aí, como é que esse controle é feito, tá certo? A gente vai ver isso, então, na nossa pequena palestra. Mas como fazer isso? Usando um brinquedo inicial chamado Cardiac, que é um computador feito inteirinho de papel. Eu vou mostrar ele para vocês já. Eu só queria mostrar de onde ele veio. Ele foi desenvolvido por esse engenheiro em 69, na companhia telefônica Bell, e foi distribuído para as escolas americanas para motivar os alunos americanos a se envolverem em carreiras científicas, principalmente na área de computação, né? De papel, e ele tem essas coisas todas aqui. Ele tem a arquitetura de von Neumann, tem o acumulador, tem um registrador de instruções, tem memória, tem sistemas de entrada e saída, e ele também tem um repertório de instruções. São apenas 10, mas já dá uma boa ideia de como ele é feito, tá? E tem uma ilustração de como vai aparecer daqui a pouquinho para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair do modo de apresentação e vou conversar com vocês agora um pouquinho, mostrando o meu Cardiac, que é aquele computador. Ele está aqui na frente, tá vendo? Ó? É um computador ecológico, bem legal, né? Feito inteirinho de papel. Aqui está a tampa dianteira e a tampa traseira deles, tá? Certo? Dentro dele, tem aqui como ele funciona, tá vendo? Ó? É uma parte aqui, na minha mão esquerda, aqui, tem a memória, que são essas casas que você registra aqui coisa da memória. Aqui do lado direito tem sistema de entrada, que é essa fita que corre para cima e para baixo, essa fitinha aqui. A saída dele do lado de cá, tá? Aqui tem o acumulador, né, onde você faz as contas todas, tipo de, né, as operações aritméticas são feitas aqui. Aqui tem o sistema de recursão que ele tem, ou seja, ele repete instruções até que um processo de decisão aqui seja rompido. Tem uma lingueta aqui que se move, tudo aqui se move, tá vendo? Ó? Essas coisas aqui são móveis, ó. As aguinhas aqui se movem, e toda vez que elas se movem, você consegue fazer com que as instruções vão alterando aqui. Aqui aparecem números que estão na memória, são transferidos para cá, e aí esses números produzem instruções. Essas instruções aparecem aqui, você executa, você vai executando instruções até que algum dado da memória informe que a instrução tem que ser mudada. Quando você precisa acumular alguma coisa numa memória temporal, você registra aqui, né, no acumulador, e ele funciona mesmo. Dentro dele tem os programas aqui, eu fiz 10 programas para ele, estão aqui dentro.
Os programas são escritos, claro, na mão. Aqui são programas, são números, que você colocando nele, você faz a execução, tá? Ao contrário da máquina de Turing, fazer uma exponencial aqui é bem fácil. Opa, deixa eu guardar o meu programa aqui, tá? Ele também tem uma vantagem que você entende como que você pode carregar um programa no computador, ou seja, fazer com que, além da memória, aqui, ó, pedaços, você pode ter pedaços da memória em que tem um programa escrito, porque os programas são feitos com números aqui na entrada. Se você transfere isso para lá, o programa fica registrado aqui. Toda vez que você precisar, você acessa aquele campo da memória e o programa é executado. Então, é uma coisa bem bolada aqui. O manual dele não é muito simples, não. Tem mais de 100 folhas aí para você entender o mecanismo. Mas esse é o primeiro objeto, tá? Que eu vou partir dele, desse objeto, para tentar quebrar ele em pedacinhos e então explicar como funciona, tá? Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Muito bem. Então, aqui está o Cardiac, que eu já os apresentei. O Cardiac, ele tem duas coisas que são legais. O que ele pode fazer? Ele é programável, você pode contar, fazer operações aritméticas e lógicas, entender a recursividade, você pode jogar com ele, dá para jogar alguns joguinhos simples ali, ele vai aprendendo a jogar, é muito interessante. E não usa eletricidade, e além disso é muito lento, então você entende, como não usa eletricidade, como os passos são feitos. Se fossem feitos no computador de verdade, você não entenderia devido à velocidade que está acontecendo. Mas duas coisas ali saltam aos olhos, que é a parte da memória, né? Então eu pergunto, como é que um computador pode guardar informações na memória usando só lógica matemática? E a parte do chamado acumulador, como é que um computador pode efetuar operações aritméticas usando lógica matemática? Então, essas duas coisas que a gente vai ver agora. A resposta é muito simples. Você usa a lógica de Boole, que são os famosos conectivos lógicos, né? Do cálculo proposicional clássico. Ou seja, você precisa entender como funciona o não. Então, se A é verdadeiro, então não A é falso, e se A é falso, não A é verdadeiro. Todo mundo entende isso, né? Tá? A conjunção A e B, ou seja, duas coisas devem valer simultaneamente, então verdadeiro e verdadeiro resulta em verdadeiro, mas se uma das coisas for falsa, resulta em falso, como está aqui, tá? E o conectivo ou, que não é um ou exclusivo, pode ser A ou B ou ambos. Duas coisas verdadeiras produzem ou uma ou outra verdadeira. Se uma das duas for verdadeira, então dá verdadeiro, né? Se a primeira for falsa, a segunda é verdadeiro, dá verdadeiro. Só dá falso se ambas forem falsas, porque nenhuma nem outra é verdadeira, tá certo? Existem muitas maneiras de implementar isso com recursos simples, né? Uma delas é usando papel de novo. Então, eu me orgulho de ter feito um equipamentozinho aqui que ilustra isso e eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona, tá? Isto, aqui tem uma reguinha de papel que tem os conectivos, e aqui também tem naquele espírito, ó, se uma coisa for verdadeira, aparece do lado na outra janela falsa. Falso vira verdadeiro e verdadeiro falso, tá? A reguinha do meio é verdadeiro e verdadeiro, a resposta dá verdadeiro, mas se você puxar aqui, ó, uma coisa falsa, o E dá falso. As duas coisas falsas também dá falso, tá certo? Ok? E finalmente embaixo, aqui é falso, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Se você puxa aqui, ó, falso continua verdadeiro. Se você volta aqui para verdadeiro e puxa de baixo como sendo falso, continua verdadeiro. Mas se você puxa as duas, é falso ou falso dá falso, né? Gostaram? É bem, bem legal, né? Então, tudo bem. Então, vou voltar novamente ao modo de apresentação. Então, os conectivos lógicos ficaram claros? Eu posso voltar lá, ó. As tabelinhas são bem simples, né? A negação sempre muda, o valor verdade. O E só dá falso, só dá verdadeiro se ambos forem verdadeiros. E o OU só dá falso se ambos forem falsos, tá? Existem também maneiras de implementar isso usando palitos, né?
o movimento para a direita é verdadeiro, o movimento para a esquerda é falso. Então, aqui, isso aqui inverte o movimento, é um não. Aqui tem o ou. Se você puxa para cá e puxa para cá, ambos, ele acompanha o mesmo movimento, ou seja, falso ou falso dá falso. Mas se você empurra para cá o então ele acompanha para lá. Então, falso é ou verdadeiro dá verdadeiro, tanto faz apertar o de cima como o de baixo, ó. Verdadeiro com falso dá verdadeiro, e se você fizer as duas coisas verdadeiras, aí que vai mais para frente ainda. É verdadeiro. Com o E, o dispositivo tem que ser um negócio articulado, assim, ó, para que você faça falso e falso dá falso. Se você clicar aqui, ó, apertar para frente o 1, isso se desmonta, então vem para trás, então não adianta um só ser verdadeiro, porque ele não vai acompanhando o movimento. Nem aqui, tá vendo? Um verdadeiro desmonta. Mas se você fizer simultaneamente os dois, aí sim, né? Tá? Quer ver eu tenho um pequeno vídeo aqui que mostra isso melhor um pouco, tá? Esse vídeo. E esse vídeo vai mostrar, então, as 3 coisinhas que a gente viu lá. A primeira, esse vídeo foi feito para se construir uma máquina de calcular com palitos. Primeiro, o não. Como é que ele funciona lá? Inversão. Tá vendo? Movimentos contrários. Agora, o ou. Aperta o primeiro, funciona. Vai para frente. Aperta o segundo, funciona. Vai para frente. E se for os dois juntos, melhor ainda. Vai para frente. Agora o E. O E tem um dispositivo que um E sozinho não vai, nem o outro sozinho. Mas juntos aí vai. Entenderam? Muito bem. Bom, isso também, né, aquela coisa feita com palitos, dá para a gente fazer muitas coisas legais, porque se você tem os 3 conectivos, você faz tudo isso. Mas se você tiver acesso a uma bateria, né, uma pilha e uma lâmpadazinha, aí você pode simular aqui como os físicos fazem, né? Circuitos em paralelo e circuitos em série. Então, ó, o que acontece aqui, ó, no primeiro circuito? Se você liga a chave A lâmpada se acende. Se você desliga A, mas liga B, também se acende. E se você ligar A e B juntos, melhor ainda, a lâmpada fica acesinha, tá? Certo? Agora vamos passar para o circuito da direita aqui, ó, que é o circuito em série, né? Ligou o A, não acendeu. Ligou só o B, não acendeu. Mas se você ligar A e B, aí acende. Então é muito fácil fazer circuitos OU e circuito Z. Então a pergunta que eu faço agora a vocês, como é que eu faço um circuito falar não? Ou seja, quando passa a corrente, não pode acender a lâmpada. E quando não passa a corrente, a lâmpada tem que acender. Parece impossível. Ou seja, quando passa a corrente, apaga. E quando não passa, acende. Parece impossível, mas não é. Existe um artifício chamado relé, que é bem antigo, né? Os primeiros computadores usavam isso, em que quando passa a corrente elétrica, a lâmpada apaga, e quando não passa, acende. Como é que isso é feito? Bom, tem um sistema aqui, um fiozinho enrolado numa bobina, e ele faz um movimento. Melhor ver aqui embaixo nesse esquema, ó. Eu tenho aqui, a minha esquerda embaixo aqui, uma chave A aberta, aqui tem uma pequena espiral que vai ser imantada quando a chave A se fechar. Bom, o que acontece? A chave A está aberta, mas a lâmpada está acesa, porque este circuito da direita, ele está fechado. Então, quando eu fechar a chave A, a gente vai fazer isso agora, olha o que acontece, ó, está aberta, a lâmpada está acesa. Eu fecho A, o circuito se manta e ele atrai aquela chavezinha vermelha, então aí a lâmpada se apaga, tá vendo? Que é uma negação, ó. Não passa a corrente, a lâmpada acesa no primeiro circuito. Passa a corrente e a lâmpada apaga, tá? Por que então eu consigo, com pequenos pedacinhos de fio e lâmpada e bateria, simular circuitos lógicos? O não, esse sim, o e e o ou. A importância disso, a gente vai ver já. Antes de fazer isso, quero fazer uma mágica envolvendo lógica matemática, que é mágico trapaceiro, tá?
Bom, então aqui eu tenho um aparato aqui eletrônico, né, uma caixinha aqui, tem 3 botões e uma lâmpadazinha. Se você apertar essa lâmpada, acendeu aqui, tá vendo a lâmpada acesa? Se você apertar de novo, apaga. Então ela acende e apaga. O do meio também, ó. Se você apertar, acende e apaga, tá? E o último também, acende e apaga. Quer dizer, qualquer um desses caras aqui acende ou apaga a lâmpada. Como que a mágica é feita? O mágico combina com alguém da plateia, que ele vai embaralhar as teclas e a pessoa depois vai tentar acender a lâmpada. A pessoa tem as 2 primeiras tentativas, se ela conseguir acender, ela ganha a aposta. Se não conseguir, na terceira tentativa é a do mágico, se ele conseguir acender, é o mágico que ganha. Então eu vou embaralhar aqui, eu vou esconder um pouco, vou embaralhar o que aconteceu aqui, tá? Então digamos que a pessoa agora tenha as 3 tentativas. Primeira tentativa, eu vou tentar aqui, a do meio não acendeu. Agora a pessoa tenta outra, não acendeu. Vamos ver o mágico agora. O mágico faz a lâmpada acender. Pode apostar de novo, tá? Aqui, ó. Primeira tentativa agora é esse botão aqui. Não deu certo. Segunda, essa aqui agora. Também não deu, mas se fosse na do meio, acenderia. Ou seja, o mágico é trapaceiro e ele sempre vai ganhar a aposta. Ó. Vou começar com a do meio, depois esta aqui. Na terceira, a lâmpada acende, certo? Por mais que você tente, o mágico sempre é o ganhador. Eu quero que vocês pensem, porque aqui dentro tem um circuitozinho simples, que circuito é esse que faz com que o mágico sempre vença? Vamos ver de novo? Ó. Qualquer uma das teclas acende ou apaga a lâmpada. O mágico agora vai embaralhar, sem a presença, sem a visão da plateia. E agora vem a mágica. Esse aqui acendeu? Não. Esse acendeu? Não. Então, é sempre na terceira opção que acende. Por que funciona isso? Bom, na parte da tarde vocês vão pensar um pouquinho, vocês vão me responder, tá? Voltemos novamente, então, à nossa apresentação lá, tá? Depois da mágica da lâmpada, eu vou continuar aqui com vocês, mostrando outros aspectos. A primeira coisa é ver como a memória de um computador funciona. Talvez essa seja a parte central aqui da minha apresentação, entender como que um circuito elétrico, depois de desligado, ainda guarda informação, né? Como é que essa coisa funciona? Porque parece ser coisas impossíveis. Você desliga um computador, quando liga, ele recorda do que você fez, né? O arquivo foi salvo, né? O que é salvar? O que é guardar na memória? Então, deve ter um princípio matemático por trás, e tem, que é baseado nesse pequeno circuito aqui, que é um circuito que usa um E, que é chaves em série, e mais um não. Olha só como ele funciona. Está vendo a lâmpada acesa? A chave A e B desligadas, tá? Agora eu vou ligar a chave A. Você acha que vai acontecer? Nada, porque ó, ligando a chave A, o circuito da esquerda ainda não fica imantado. Se eu ligar a chave B e desligar A, também não acontece nada. Mas quando eu ligo as duas juntas, tem um E aqui, o circuito se imanta e a lâmpada apaga. Fica não A e B. Entenderam? Tá? Então, não A e B é o circuito essencial para a gente entender como funciona a memória. Como é que ela funciona, então? Bom, esse circuito tem uma tabelinha verdade, que é o não A e B. Se A e B estiverem ligados, a lâmpada apaga, o que está acontecendo aí em cima. Ó. 1 e 1, 0 de resposta. Se for 1 e 0, é só a chave A que estaria ligada, a chave B desligada. Então, a lâmpada ficaria acesa. Se fosse 0 e 1, a chave A desligada, a chave B ligada. Então, a lâmpada acesa de novo. E se for 0 e 0, as duas chaves desligadas, a lâmpada permaneceria acesa, porque é um circuito não, tá? Certo? Como isso tudo é muito ruim de ficar desenhando a toda hora, existe uma abreviação. Você escreve esse D gordinho com uma bolinha na frente, e as entradas A e B, isso significa que você faz um E, que é esse D, essa letra D gordinha aí, essa entrada lógica, e a bolinha é o não. Então,
toda vez que eu quiser me referir a esse circuito em cima, eu desenho isso, né? Já imaginando que está acontecendo aquilo. Só guarde uma coisa. Se uma das entradas, tanto faz A ou B, for zero, qualquer uma das duas, ou as duas forem zero, a saída sempre é 1. A única maneira de fazer a lâmpada apagar é acionar a chave A e B ao mesmo tempo, tá? Então, aqui está um resumo do que eu falei, ó, o circuito, a tabelinha verdade e a sua abreviação. Como que funciona a memória? Funciona através de uma coisa chamada flip-flop, tá? O que é o flip-flop? O flip-flop nada mais é do que juntar dois circuitos não E de forma cruzada, retroalimentada, como estão esses 4 exemplos aqui, tá vendo? O circuito não E, aqui de cima, junto com o de baixo. Então, a saída dele vira a entrada do outro. A entrada desse aqui é a saída do outro, tá? E agora eu vou acionar as chaves. Os nomes das chaves aqui são R, S, Q e Q barra, tá? Quando eu faço S igual a 1, significa que deixa eu passar corrente aqui, ó, tá? Então, em vermelho onde tem corrente. Quando eu faço R igual a 0, não está em vermelho, está em preto, não tem corrente, tá? Então, como funciona isso? Se o R for 0, lembra, toda vez que alguma coisa aqui é 0, a saída sempre é 1, não importa o quê. Então, o R aqui é 0, 1, 0, então a saída é 1. Esse 1 aqui, ele junta com esse, vai ficar 1 com 1. 1 com 1 dá como resposta o quê? 0. Então, ó, esse é um circuito que funciona. Então, 1 em cima, 0 embaixo, e aqui fica 0 e 1. Entenderam? 0 aqui embaixo é 1. 1 e 1, saída 0, tá? Agora vamos ver o da direita aqui, ó. O da direita, eu desliguei a chave S, ela vale 0, mas liguei a chave R. Então, ó, vai entrar aqui, tá? Com 1, porque está em vermelho. E em cima não, tá? 0, que é em preto. Se é 0 aqui, não me importa o que acontece, a saída é 1 aqui, ó. Se aqui entra 0, é 1. Se aqui é 1, então aqui fica 1 e 1. 1 e 1 dá 0. Então ficou assim. Qual a diferença entre o da esquerda e o da direita? O da esquerda é S igual a 1 em cima, R igual a 0 embaixo. E aqui, S igual a 0 em cima e R igual a 1 embaixo. São circuitos parecidos, mas não são iguais, tá? São simétricos. Agora eu vou fazer a grande sacada, ó. Eu vou pegar esse circuito aqui da esquerda e vou mudar a chave. O R vai de 0 para 1. De 0 para 1, o que acontece aqui? Ó, estava em preto aqui, agora ficou em vermelho. O que acontece? Aqui ficou 1 agora. Acontece que a de cima é 0, que já veio da coisa anterior. Então tem um 0 aqui. Não me importa se eu coloquei um vermelho aqui embaixo. Esse 0 aqui da chave aqui me produz o 1 de saída. Então o que acontece quando eu mudo de 0 para 1? Resposta, nada. Era 0, 1, continua 0, 1. Só que as duas chaves agora ficaram localizadas em S igual a 1, e depois da mudança, R também igual a 1. 1 e 1 aqui. E a saída ficou 0 e 1. E esse outro? A mesma coisa, ele já estava assim, só que agora eu vou mudar a chave. Eu vou fazer a chave desligada S aqui ser ligada. Então, quando eu faço a mudança de 0 para 1, o que acontece? Vai ficar em vermelho aqui porque eu liguei a chave, mas não importa, porque devido ao estágio anterior, aqui tem um 0. E esse 0 aqui me produz saída 1 lá, tá? Então, o que aconteceu de cima para baixo aqui? Nada de novo. Mas aconteceu uma coisa assim, que é a seguinte. No final aqui, o da esquerda ficou 1 e 1, e aqui também ficou 1 e 1. Só que esse da esquerda, eu acionei a chave de baixo, a R, eu mudei ela. E o da direita, eu acionei a chave de cima. Mas, no final, se eu olhar só as entradas, fica 1 e 1 e 1 e 1. Eu não percebo o que eu fiz no estágio anterior, exceto se eu olhar as saídas. As saídas aqui diz que aqui é 0 e 1, enquanto aqui é 1 e 0. Significa que ele lembra, de alguma maneira, o que eu fiz no passado. Embora o estágio atual seja 1 e 1 e 1 e 1, no passado eu mexi primeiro com a chave R, aqui, para ficar 0 e 1, e aqui eu mexi com a outra chave de cima, com a chave S.
Então, conclusão, isso é uma protomemória. Os flip-flops não esquecem o que você fez no passado. Guardou a informação, qual chave foi acionada, assim, usando eletricidade. Será que eu consigo? Consigo. Existem muitos modelos de flip-flop. O mais comum é esse mecânico aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Tem no Museu da Alemanha. Olha lá. Acionei a chave, ficou registrado o que eu fiz. Acionei a chave, ficou registrado o que eu fiz. Então, não me importa se eu olhar só os pinos em cima. Vou passar de novo. Só os pinos em cima, eles estão na posição 1 e 1 aqui, ó. Mudei e mudei. Mas aqui ficou gravado qual chave eu mexi da última vez. Foi isso que é a memória, tá? Eu também fiz um flip-flop com palitos aqui. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Parar a apresentação. Eu tenho também um modelinho, um flip-flop feito com palitos aqui, tá? Em que você aciona aqui a chave, olha lá, o 0 fica 1 registrado, ou então a chave do outro lado, em que você muda, quem você apertou foi esse agora, tá? Ok? Aqui muda os estados e aqui muda também. Você não consegue apertar os dois simultaneamente, ou está num estado ou está no outro. Ou está setado ou está resetado, tá? Certo? Como é isso por dentro? Isso por dentro simplesmente é o que a gente conhece como tramela, né? Você aciona, olha lá os dados, tá? Aqui ele muda de um para o outro, tá? Olha lá, tá vendo? Tá? Então, aquele artifício eletrônico que eu tinha, de fato, ele é um artifício mecânico aqui para você registrar coisas na memória. É legal? Tá? Então, vamos de novo compartilhar a nossa apresentação. Tá? Compartilhar. Então, vamos ver agora como que a gente faz para continuar aqui entendendo como funciona o computador. Esses princípios de lógica aí, eles têm um problema, eles são feitos manualmente. Então, eu tenho aqui uma ilustração de uma coisa que é feita na sequência, que é um computador chamado Digicomp 1, e aí vai ter um clock aqui, você pulsa, olha lá, de segundo em segundo, um movimento aí, e ele vai realizando tarefas. Eu comprei esse computadorzinho, sabe? Eu tenho ele. É difícil de montar, porque ele é cheio de flip-flops encadeados ali, tá vendo? Com arames e elásticos. Mas observa bem a janelinha aqui. Daqui a pouco eu vou passar de novo. Vocês enxergaram o que acontece com as janelinhas aqui, ó. Tá? Aqui, então, aqui tem o clock, né? Que é essa mão aqui que está alimentando o computador. Se fosse elétrico, seria pulsos elétricos, né? De alta e baixa tensão. 0001, esse é o 2 em binário, esse é o 3 em binário, esse é o 4, esse é o 5, o 6, o 7, e agora estourou a memória, volta a zerar de novo. Então é um contador binário, tá? Certo? Ele tem memória, ele tem o flip-flop que vai registrando. Esses canudinhos aqui na entrada são o programa dele. Você programa ele colocando esses canudinhos na frente, né? Ele vai executando o que você quer. Isso é um brinquedo completo, porque além de ter a arquitetura de fonema, tem o clock aí. E como o clock não é eletrônico, ele é lento, você consegue ir e voltar aí, vendo, parando, né, para ver o que está acontecendo. Qual foi o conectivo lógico que eu usei? Qual foi o flip-flop que eu usei? Foi esse aqui. Aí você põe um canudinho para acionar, ou então não colocar ele, tá? Bom, então, isso, mais ou menos, explica como funciona a memória de um computador. Agora, vamos ver uma outra parte, chamada acumulador, onde são feitas as contas. Para entender as contas, a gente tem que entender o sistema binário. Então, aqui eu tenho mais uma mágica, que é a mágica do aniversário, que é bastante conhecida, mas é muito legal para fazer. Crianças pequenas, principalmente, adoram isso, porque você adivinha o dia que a criança nasceu.
você apresenta esses 5 calendários que têm datas em vermelho, você diz que são feriados os vermelhos, e tem datas em preto, que são dias de trabalho, tá certo? E pede para a pessoa selecionar o dia que nasceu nesses calendários, mostrando em quais calendários as datas aparecem em vermelho. Por exemplo, suponha que a pessoa falou que no primeiro calendário a data apareceu em vermelho, no segundo não, no terceiro não, no quarto não, e no último também está em vermelho. Só está no primeiro e está no último. Você imediatamente fala o dia que ela nasceu. Você nasceu no dia 17. Nossa, como você adivinhou? Suponha que a pessoa fale que o aniversário está nos 3 primeiros calendários, primeiro, segundo e terceiro, mas não está nem no quarto e nem no quinto, tá? Aí você fala, que dia que a pessoa nasceu? Você fala, foi no dia 7. Nossa, como é que você adivinhou que é o dia 7, né? E é assim que funciona, você fala os calendários e você imediatamente faz isso. Então, e se você ainda perguntar o horóscopo, isso para quem sabe o que é horóscopo, né? Você adivinha também o mês que a pessoa nasceu. Você adivinha primeiro a data do nascimento, né? O dia do mês, e depois, usando o horóscopo, você lê o horóscopo. Suponha que a pessoa nasceu no dia 15, você já fez a continha e deu 15 lá. E ela é de Virgem. Se ela é de Virgem, olha só, Virgem vai de 23 de agosto a 22 de setembro. Se ela nasceu no dia 15, só pode ser no dia 15 de setembro. Então, você fala que os astros aí te permitiram ver que ela nasceu em 15 de setembro, tá? Mas como funciona, como é que eu sei fazer o cálculo? É assim, ó, se a pessoa só nasceu está em vermelho só nos 2 primeiros calendários, você soma o primeiro número que está aqui, ó, número 2, com o primeiro daqui. 2 mais 1 dá 3, então ela nasceu no dia 3. Se ela nasceu, por exemplo, no primeiro e no último, só está em vermelho no primeiro e no último, a primeira data em vermelho é 1 e a primeira data em vermelho é 16. 16 mais 1 é 17. Então ela nasceu no dia 17. Suponha que ela nasceu nesses 2 aqui de cima, na direita. Nesse aqui e nesse aqui. É 2 aqui e é 4 aqui. Então ela nasceu no dia 6. Se ela falar que ela está em todos os calendários, vai ser no dia 31. Se só tiver no primeiro, é no dia 1, tá? Porque aqui tem, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a primeira, 2 elevado a segunda, 2 a terceira e 2 a quarta. E você está decompondo um número na base 2. Por isso que funciona, tá? Certo? Tá? Ok? Você também pode fazer a mesma adivinhação usando cartõezinhos perfurados, porque isso ilustra como é o sistema binário. São cartões, tipo daqueles que os computadores usavam antigamente, que a gente mesmo pode fazer. Deixa eu mostrar para vocês como isso funciona, tá? E vou mostrar aqui os cartões perfurados. Os cartões são esses aqui, ó, tem, né? São cartões que têm perfurações. Aqui, vou pegar o último aqui, tá vendo? Olha lá, o 31 está perfurado assim, cartões que tem perfurações, tá? Para que servem esses cartões? Esses cartões aqui, vou pegar um típico aqui, ele tem furos e fendas, tá vendo? Furos e fendas. Eles também servem para adivinhar o dia do aniversário. Você faz assim, ó, você pede para a pessoa falar naquela tabelinha lá, se está no primeiro calendário. Se tiver no primeiro calendário, então é porque é uma data ímpar, então só pode estar aqui desse lado, tá vendo? Tá? Você separa. Agora coloca os lados de novo, pega o segundo calendário e fala se tá ou não. Se for sim, você pega a mão esquerda. Se for não, é a mão direita. Suponha que fosse não. E vai seguindo aqui, cada informação que ela te der lá, você separa e fala sim ou não. Aí você escolhe, é esse aqui. Aí você separa, novamente, sim ou não? Não. Então é esse aqui. Né? De novo, sim ou não? Sim. Aí sobra só um cartão na sua mão. Fala, que dia que você nasceu? Aí você mostra, você nasceu no dia 17. Porque essa máquina faz isso funcionar direitinho, tá? Ela serve para muitas coisas. Esses cartões perfurados aqui fazem coisas, maravilhosas. Você pode embaralhar à vontade. E se você fizer a separação aqui, tá? E colocar sempre a direita em cima da esquerda, você, por mais embaralhado que esteja, no final das contas,
depois de fazer desembaralhar tudo aqui, sempre à direita em cima da esquerda, vocês vão ter uma surpresa, cara. Por mais embaralhado que esteja, esse meu procedimento de fazer separação aqui, e sempre colocar um em cima do outro, tá? Vai resultar no final uma coisa muito legal, que é a ordenação total dos cartões. Vamos ver? Sempre direita em cima da esquerda, tá? Só está faltando mais um aqui. Deixa eu separar. Aí, pronto. Olha lá o que aconteceu. 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai. Ou seja, também ensina um procedimento de fazer um programa de computador para ordenar números quaisquer que vão de 0 até 31, né? Entenderam? É bem legal, né? Tá. Vamos voltar. Apresentação, tela inteira. A gente já viu isso. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer estudar máquinas de calcular. A primeira delas é a máquina que soma 1. Aqui eu vou dar uma ilustração de uma máquina que soma 1. 0, 0, 0, 1, mais 1, 4, 5, 6, 3. Sempre vai transferindo um vai 1 aí, tá vendo? Legal, né? Tá? Não vou continuar porque a máquina só faz isso, ela só soma 1. O que a gente vai aprender agora é fazer uma adição binária geral, ou seja, vamos somar dois números de um dígito só. Por exemplo, quanto dá 0 mais 0? Dá 0 e vai 0. Quanto dá 0 mais 1? Dá 1 e vai 0. Quanto dá 1 mais 0? Dá 1 e vai 0. Quanto dá 1 mais 1? Dá 0 e 1. São as somas binárias. Essas somas binárias, elas são feitas com um mecanismo elétrico, que é juntar portas não e ou, porque tem que fazer essa tabelinha funcional. 0 mais 0, resultado 0, 0. 1 mais 0, 0, 1. 0 mais 1, 0. E 1 mais 1, 0. Tá? Então, como é que eu faço isso? Toda vez que é o mesmo, 0 e 0, a resposta dá 0. Tá? Então, eu coloco a entrada aqui 0, né? Esse cara já não funciona, que é um E. Mas o não dele funciona, que entra um 1. Então, é preciso que o B e o A não tenham a mesma paridade, que um seja 0 ou está 1, para que depois essas portas aqui produzam um 1, aqui tem um OU, isso aqui é um OU. E aí a resposta dá essa. Esse circuito todo chama OU exclusivo, né? Certo? Não podem ser iguais. É OU e OU, 0 e 0 ou 1 e 1 dá 0. Se um deles tiver paridade diferente, aqui dá 1, então. E o transporte aqui, que é a casa do vai 1, né? O transporte, se o A for 1 e se o B também for 1, aí dá 1. Mas se qualquer um dos dois for 0, o transporte aqui é 0. Então, não é muito difícil implementar um circuitozinho que faça isso com baterias. Mas isso também usa eletricidade, eu queria coisas mais elementares. Então, aqui eu tenho duas máquinas que somam, que são maravilhosas, cara. Que somam no sistema binário. Eu construí a primeira delas, mas a segunda ainda não. Presta atenção no que vai acontecer quando ele coloca certas bolinhas de aço aí, tá? Já vai mostrar, quer ver? Olha lá. As máquinas têm partes móveis, né? Essa também tem uma parte móvel. Ambas fazem a mesma coisa. Quer ver? Esse é o número 1, acumulou 1. Agora o 2, ó, ele zera a casa das unidades e vai para a casa das dezenas, entre aspas, aí. Esse é o número 2. E assim vai. Nossa, esse aí já está registrando que é um 4. 4 mais 1, vai para casa, né? E assim vai, ó. Mais 1 e mais 1. 8, mais 4, mais 12. Esse aí é o número 31, né? Agora a mesma coisa do lado lá. 1, mais 2, 3. Aqui, 7. 7, 8, 15. Opa. 15.
mais 16, 31. Quanto dá 31 mais 1? Vamos ver. Na máquina da esquerda primeiro. Deve dar 32, né? Olha lá, 32. E agora aqui. É muito parecido, só que a da esquerda eu acho mais legal, quer ver? Mais um, e mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e 32. Pronto. Isso é bem legal, né? Isso ensina, é um procedimento mecânico que usa simplesmente coisas muito elementares para fazer soma. Então, vou parar por aqui. Aqui também tem projetos em que você pode fazer soma binária, né? Com circuitos elétricos simples. Aqui, duas chaves A e B estão abertas e as lâmpadazinhas da casa das unidades e as dezenas, entre aspas, estão apagadas. Então, 0 mais 0 dá 0. Quando você aciona a chave A, o circuito liga à casa das unidades aqui. Então, acende, dizendo que aqui é o número 1. Então, é 1, 0 aqui. E a conta que está sendo feita é 1 mais 0. 1 mais 0 dá 1, 0. Aqui é 0 para o A e 1 para o B. Também aciona a casa das unidades. Agora, se você acionar as duas chaves, a A e a B, ao mesmo tempo, a casa das unidades apaga e a casa das dezenas, entre aspas, aí, acende, né? Então, também faço todas as 4 possíveis contas binárias, né? Que é bem legal. Mesmo assim, ainda usa circuitos elétricos. Dá para fazer completamente no papel? A resposta dá sim. Aqui eu consegui, nesse site aqui, no Numberphile, que é bem legal, é uma soma feita no papel. Ele vai colocar a continha e no final vai aparecer a resposta. Olha lá. Vamos fazer a conta. Vamos lá. Escolhe o 0. 0, vira, 0, mais, agora, 0 mais, ou 0, 1. 0 mais 1. 0 mais 1 entra por aí, segue, vai seguindo, segue, volta, 0 mais 1 vai até chegar no fim. 0 mais 1, resposta 0, 1. Fez a conta. 0 mais 0 agora, vamos ver. 0, vira, 0, mais, outro 0, outro 0, tá certo? 0 mais 0, aí mudou o caminho, né? 0 mais 0, igual, só seguir, ok? Continua, sobe, desce, vai, 0 mais 0, resposta 0, 0, que chegou no fim. Fez a conta 0 mais 0. Né? Só falta 1 mais 1 agora. Vamos ver o que acontece com 1 mais 1. 1 já foi, mais 1 de novo, certo? Continua, sobe, vira, continua, 1 mais 1 dá como resposta 1 mais 1, 1, 0, que é o que tinha que dar mesmo, dá 0 e vai 1, entendeu? É bem legal, né? Tá? Muito bem, então, a gente viu um monte de máquinas aí, e coisas que a gente pode fazer com objetos bastante simples, né? Pequenos computadores aí. Eles podem contar, eles podem realizar operações lógicas e aritméticas, a gente viu, e podem memorizar dados, isso é importante, né? O que mais um computador pode fazer? Aí são projetos futuros aí. Ele pode ser usado na comunicação, então a gente teria que inventar pequenos mecanismos que estabelecem comunicação entre homem e máquina e entre máquina e máquina, né? E ser usado entre jogos e simulações. Um computador sempre pode ser programado para aprender um jogo, né? Um jogo específico, e depois começar a ganhar de você.
Mas, mais geralmente, o que um computador pode fazer mesmo é que o Paulo César está fazendo nas suas apresentações do PAPMEM, é entender algoritmos, né? Processos de decisão e procedimentos recursivos para você fazer coisas que são absolutamente maravilhosas, entender o conceito mesmo de recursão, né? E vamos dizer assim, o objetivo geral mesmo, assim, o mais abrangente de todos é fazer um projeto de inteligência artificial, ou seja, fazer uma máquina que, de fato, de alguma maneira, pense. Será isso possível? Bom, eu vou deixar com vocês a pergunta, eu só vou mostrar que algumas coisas de inteligência artificial podem ser feitas. Uma delas é essa aqui, que é imitar um adolescente um domingo quando levanta de manhã. Então, é uma máquina que simula o comportamento de uma pessoa no dia posterior a uma balada, certo? Uma caixinha em que você vai acionar esse pino, e aí tem uma reação inesperada, que é esta aqui. Ou seja, me deixa em paz, cara. Então, é uma máquina um pouco filosófica, né? O único objetivo dela é ficar quietinha no seu canto, tá? Bom, com isso, então, eu vou encerrando a minha apresentação. Aqui tem uma foto que eu gosto muito, que é o menininho com o seu bonequinho, que não sei se é semelhante ou se é congruente, porque são iguais. Um casalzinho de matemáticos se despedindo, né? O pai Y constante casou com a mãe X constante e teve a filhinha cartesiana. Grato pela atenção, tá certo? Espero que vocês tenham se divertido um pouco comigo e que veem na matemática, que tem visto que tem uma boa matemática por trás de coisas muito simples ligadas com circuitos lógicos aqui, tá certo? E também as notas vão ter comentários sobre isso e todas essas máquinas de papel que eu mostrei para vocês vão aparecer no texto, tá certo? E me coloco à disposição de vocês para conversar sobre isso no futuro, tá certo? Então, desde já, muito obrigado e vou encerrar os meus dotes, porque além de professor, também gosto de ser mágico, um mágico amador, mas matemática e magia tem muita coisa em comum. Então, aqui está a minha varinha mágica, 1, 2, 3 e já! E mais ainda, obrigado, pessoal, tá? Até mais, então. Um abração. Tchau.